Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher Online, nós estamos assim muito contentes com uma entrevista que vamos fazer hoje, que é bastante inédita, nós não tínhamos abordado esse assunto ainda. Hoje o nosso diálogo aqui é com o veterinário Carlos Alberto Vicentino. Nós vamos aprender muitas coisas aí, gente, com relação a essa questão de vírus, de animaizinhos pets, de almoçar, jantar fora, sabe? A gente precisa ter umas dicas aí, não é? Então, para vocês, o cumprimento do Carlos Alberto, as nossas internautas ou os nossos internautas. Olá, tudo bem? Estamos aqui aceitando, né, agradecendo essa oportunidade para estar informando os telespectadores aí do canal sobre essas questões sobre relação de animais, ambiente e contaminação. Professor Carlos Alberto, para resumir, porque o seu currículo é bastante extenso, o que o senhor quer citar para nós sobre os principais pontos da sua especialização acadêmica? Minha formação é medicina veterinária e tenho uma especialização em saúde pública, né? Então eu sou considerado um sanitarista e a área de atuação é zoonoses e vigilância sanitária. Depois eu também fiz outras especializações na área de gestão ambiental e também na área de entomologia urbana. Muito bem. Para quem não sabe todos os termos, daqui a pouco no diálogo a gente vai descobrir para que serve todas essas informações dele. Bom, nós estamos num momento assim que o diálogo até que balança as bolsas, né, de valores são as questões de contaminação por vírus, né? Mas não sei por que tanto barulho, porque a AIDS é que está mais matando e também é uma questão de contaminação por vírus, né? Então o senhor podia nos explicar, por exemplo, assim, como que também conviver com animais de estimação? Porque eu fiz uma pesquisa, até mandei para o senhor na minha dúvida de internet aí e tal, né, que tem vídeos assim de bebê dormindo com os animaizinhos e tal, mas tem outros que estão criticando muito essa questão de convívio inseparável das crianças, dos bebês com os animais, mesmo que domésticos. Qual que é a sua opinião com essa convivência com os animais domésticos? O que nós temos é assim, quando a criança está em formação, o sistema imunológico dela precisa ser desafiado, né? Então, a questão do contato com o animal é até muito importante, porque ela vai tendo contato com algumas bactérias, vírus, tanto do ambiente quanto do animal, e então o sistema imunológico dela é constantemente desafiado. Isso é um ponto importante. Agora, o convívio muito próximo também ele pode trazer alguns danos, né? Por exemplo, se é um cão que não tem muito cuidado na questão de ectoparasitas, por exemplo, pulgas e carrapatos, trazer ele para dentro do ambiente, você também está introduzindo esses ectoparasitas dentro do ambiente. Então, principalmente na cama, lençol, teria que ter então um rígido controle de ectoparasitas dentro desse ambiente e as outras questões também relativas ao contato muito íntimo com o animal é evitar, né, o contato direto com a boca do animal, então evitar beijos, pode fazer carinhos, tudo. E depois, porque a questão da boca do animal é que tem muito contaminante. Na pele do animal vai ter muito parecido com a pele do ser humano, então fazendo a higiene após o contato do animal, fazendo higiene de mãos, né, boca e tudo, eu acho que não tem tanto problema. Segundo também que estava verificando lá, a questão de algumas doenças são transmitidas por urina, fezes e até mesmo restos de alimentos, né? Sim. E que o pelo também pode provocar algum tipo de doença. O que especificamente? Olha, nós temos algumas patologias relacionadas a pelo nos animais que são as micoses, né? A gente chama de tricofitoses principalmente.
Então, nessa época agora de muita chuva, muita umidade, é a época que fazem essas transmissões. Então, o cuidado tem que ter, além do contato com o animal, se for o caso de estar se contaminando com esse fungo, né, o tricófito, e você pode também estar passando esse agente para uma toalha, e essa toalha de uso comum vai então transmitir para as outras pessoas dentro da residência. Então, o acompanhamento do animal a cada 6 meses, levar no veterinário é muito importante, porque você faz a prevenção no animal e, por conseguinte, você também faz a prevenção com relação ao ser humano. Algumas doenças de pele, principalmente do animal, estão agora sendo emergentes, principalmente para quem tem felino, né? Então, algumas áreas isso já vem há pelo menos uns 10 anos acontecendo no Rio de Janeiro. É uma doença relacionada com fungo, com levedura, que é uma fase do fungo, né? E essa doença dá uma ferida muito grande no felino, não se cura com injeção, tem que ser um tratamento específico para fungos, e é super contagioso para o ser humano. Então, o contato com o gato contaminado, o ser humano acaba se tornando também portador dessa doença. Então, a gente diz então que é uma zoonose isso, né? Uhum. Agora, esquecendo uma parte dos pets, né? Vamos pensar o seguinte: um dos prazeres, digamos assim, lazer contínuo da família é chegar final de semana, além dos que podem fazer o churrasquinho em casa, né? Que também não sei quais são os cuidados que teria que ter, mas também vão para esses restaurantes com buffets, tudo exposto lá, muitos não tem nem as coifas, enfim, não é? A carne é colocada em cima do balcão, o espeto vai e volta, enfim. Como é que, do seu ponto de vista, tendo trabalhado inclusive com a área da vigilância sanitária, a possibilidade de transmissão, problemas de doenças a partir dessas situações de alimentação, que não sei se estão bem manuseadas em casa ou se estão bem manuseadas e acomodadas, vamos dizer assim, publicamente, para todo mundo se servir do mesmo modo, né? Tá. Então, assim, o que o senhor vê desse ambiente aí? O que pode dizer para nós? Quais os cuidados? Olha, basicamente, quanto mais a gente fala um termo que se chama atividade de água, quanto mais água tiver o alimento, mais possibilidade ele tem de ser contaminado e se deteriorar. Então, quando a gente vai fazer alimentação fora de casa, ou mesmo dentro de casa, a gente tem que ter alguns parâmetros e medidas de tentar fazer com que esse alimento, que tenha bastante conteúdo de água, não seja contaminado. Aí você tem as medidas que você vai fazer de higiene do material, por exemplo, uma tábua onde você vai manipular uma carne, depois ela tem que ser higienizada para você manipular outro tipo. Isso a gente chama de contaminação cruzada. Outro tipo de contaminação é quando o alimento é colocado, por exemplo, em temperatura ambiente. Então, a maior parte das bactérias ou germes se multiplicam na faixa aí de 25, 30, 35 até 40 graus. Então, se você manter esse alimento sob essa temperatura, é um risco. Então, a melhor medida é ou você resfria o alimento logo após a manipulação, ou você mantém ele aquecido, e dependendo do tipo de alimento, você teria que então ou partir para pasteurização, como é feito no leite, ou então você fazer um choque térmico antes do consumo desse alimento, né? Que isso é impossível num buffet, por exemplo. O buffet é bem complexo, porque a gente vê muito alimento processado à base, por exemplo, de coxinha, bolinhos, né, que são alimentos muito manipulados com as mãos. Então, no momento da manipulação desse alimento, a gente tem estafilococos na mão,
comum isso, todo mundo tem o estafilococcus. Então a pessoa tem que estar muito bem treinada para evitar levar a mão no nariz ou qualquer outro lugar, não contaminar a mão e na hora de manipular esses alimentos, fazer a transferência desse agente para o alimento. E aí tem o tempo que o alimento vai ficar exposto naquela temperatura entre 25 e 40 graus, que é a temperatura de crescimento desses agentes. Então, nos buffets, em local mesmo de alimentação, onde o alimento fica exposto, né, é muito importante que o consumidor atente se esse alimento está aquecido, se ele está dentro de uma temperatura de segurança. Do contrário, é melhor você buscar outro tipo de alimento, porque muito provavelmente você vai ter algum problema de intoxicação, né, alimentar. Uhum. Agora vamos falar assim que em áreas públicas, não é, que é muito interessante. Eu pensava que era só mais os sanitários femininos, mas eu conversei com alguns homens fazendo perguntas. Os sanitários masculinos também ocorrem. Por exemplo, lanchonetes, né? Que é tanta gente que entra e sai, até mesmo nessas que tem muitas publicidades aí, né? Com promoções para as crianças e tal, esses grupos internacionais. Mesmo assim, quando se vai verificar a parte de higienização, né, de banheiros, deixa muito a desejar. E tem alguns, segundo até foram feitas fotos para me mostrar na pesquisa, com vazamento de sanitários e fica a porta lá encostada, entendeu? E as pessoas passam marcando o passo para lá e para cá. Muito cheios as lixeiras, né? Também a gente tem verificado, também houve uma colocação que achei muito interessante e nós fomos ver. São áreas públicas de atendimento de saúde também, que aí vem tudo que é tipo gente, de tudo que é doença, ou vomita, ou tosse, um está deitado no lugar onde deveria estar sentado, um está no colo do outro, né? Então, também tem muitas reclamações com banheiros sanitários, vazamentos, enfim. Chegamos a notar também, procuramos, que há casos em escolas, né? E também áreas públicas de lojas, enfim, que são muito... Isso sem contar metrôs e pontos de ônibus, que muitas vezes também tem aquela vivência, digamos assim, de pessoas de rua, que não tem nenhum tipo de higiene, pode estar contaminado de alguma forma, né? E que pedem, às vezes, nas lanchonetes em ponto de ônibus, quer dizer, tá ali, a gente, né, com pena dar, ele quer café... Enfim, aí nós fizemos um apanhado de toda essa situação para perguntar para o senhor o que é que esse tipo de falta de higiene, né, pode causar para as pessoas, de doenças, como prevenir, como inclusive, doutor, que eu acho que está faltando para a gente, é como é que a gente chama a vigilância sanitária, chama a polícia, chama quem, para ver um absurdo desse. Você tem várias entidades, órgãos que cuidam da segurança alimentar, né? No nível federal, por exemplo, você tem o sistema de inspeção federal, que vai fazer a inspeção dos cortes de carnes, ovos, tudo que é produto de origem animal. E aí está inserido a função do médico veterinário. Nos outros locais, você vai ter outros profissionais relacionados. Dentro de ambiente hospitalar, de unidade de saúde, você tem as comissões de infecção hospitalar, né, que vão cuidar então da limpeza, de saber se está sendo exatamente bem feito esse serviço, e o uso do tipo de produto químico que você tem. Alguns têm uma função melhor para aqueles agentes, outros têm uma função melhor, então você tem que entender como se dá essa contaminação para você poder atuar exatamente no foco dela. De uma forma geral, a gente busca o sistema de vigilância sanitária dos municípios, porque o município é quem faz todo o sistema de vigilância e de fiscalização.
Então é importante que realmente o cidadão haja no sentido de, olha, eu comi algo que me fez mal, então eu vou procurar fazer a denúncia. Ou até então, se ele vai no estabelecimento e vê alguma irregularidade, né, seja na sujeira do banheiro, o banheiro é digamos assim, a porta, né, de entrada tanto de agentes, de circulação de pessoas. Então esse banheiro tem que estar muito bem limpo, sempre tem que estar num aspecto, né, que mostra que o restaurante toma cuidado no banheiro, deve tomar cuidado também na questão da cozinha, né? Verdade. Agora, as pessoas às vezes olham muito certos fatores estéticos dentro do ambiente de restaurante, ou mesmo de uma própria UBS, digamos assim, de uma unidade de saúde, porém a estética às vezes não corresponde de fato à contaminação. Né? A contaminação está muito relacionada com aquelas questões, por exemplo, dentro de um ambiente de um restaurante, aquele paninho que sempre se passa em cima da mesa, nossa, quando vai limpar de um ambiente, de uma situação que você sai da mesa, o outro vai entrar, aquele paninho era melhor que fizesse o uso de papel com álcool, alguma coisa, do que aquele paninho que vai limpando, porque aquele paninho vai tomando tanta carga microbiana que ele passa a ser mais um contaminante do que uma limpeza. Então ele é apenas uma limpeza física, não uma limpeza química, digamos assim, né? A questão também dentro do ambiente da cozinha tem muito a ver com a condição de treinamento dos funcionários, né? Então, na correria, muitas vezes o empresário quer ter um número menor de funcionários, e isso impacta muito a questão da contaminação dos alimentos. Tem que olhar sempre a cozinha, né? Estão com luva, estão com aquela... como é que se diz? Que protege os cabelos, né? Enfim, quer dizer, qual que é? Até com vental, né? Sim. Tá lavando louça, tá com umas botas daquelas lá para evitar a contaminação. Isso, exato. É importante, mas o mais importante é o empresário ele ter o controle do que a gente chama de pontos críticos, né? Então, a temperatura do alimento, o armazenamento, a matéria-prima, né? A procedência, como que se dá a manipulação desse alimento, você tem que evitar as contaminações cruzadas. Então você tem várias etapas onde você tem que fazer o controle de cada uma dessas etapas. E aquelas quentinhas que vinha isopor? Então, o isopor ele tem a função de preservar a temperatura, mas ele não vai, ele vai ter uma ação ali de 20 minutos, meia hora no máximo. Depois ele passa a ser, na verdade, uma estufa do alimento. Né? Pode se o alimento não, né? Exato, se ele atinge aquela temperatura que eu já disse, entre 25 e 40 graus, 30 graus é a temperatura ótima mas tem que estar limpinho, como é que a gente vai saber, né? Bom, eu acho que foi muito legal. Eu até sugiro que a pessoa cobre, né, o uso do ambiente, porque quem que não quer ir num lugar que está marcado lá, inclusive a hora da higienização, com que e tal. Isso também dá muita qualidade para o serviço, não é? Então, aí nós também vimos num estudo de contaminações, que fiquei bastante impressionada, né? Depois que a gente vai ler e vai perceber. Por exemplo, escadas rolantes de shoppings, mesmo que de luxo, foi encontrado uma série de áreas de contaminantes, né? E também aí fui verificar a questão das áreas públicas de acesso a conduções, né? Ônibus e metrôs, e que chega a ser preocupante, porque ninguém pensa nessa realidade, né? Sobe um, sobe outro e tal. E o que o senhor tem a dizer para nós, assim, que cuidados que a gente tem que ter? Tá certo, você vai ter que se segurar ali, mas higienizar a mão. Tem uma polêmica no momento, assim, álcool gel não serve, tem que ser vinagre, não lave com sabonete, lave com sabão. Onde é que está a verdade, senhor? É o único que pode dizer para nós.
Tá. É assim, vamos falar um pouquinho por exemplo, da questão do coronavírus, né? O vírus, ele tem uma cápsula, um envoltório glicoproteico. Então, o álcool é excelente, porque ele destrói essa capa glicoproteica, né? A gente usa muito álcool para eliminar gordura, né? E então é ótimo, tanto o álcool como também um detergente. Agora, o vinagre, ele já não tem uma ação muito interessante para fazer mesmo higiene de alimentos. Por exemplo, a pessoa gosta muito, vou fazer higiene de uma alface, de uma hortaliça com vinagre, você teria que ter um período muito grande de exposição desse alimento ao vinagre. Então, tem outros, como a água sanitária, que são muito mais eficientes para você esterilizar um alimento. E as mãos pode usar água sanitária? Não, né? Não, as mãos é interessante fazer realmente a higienização com o sabão, o sabonete ou o detergente, né? E principalmente na questão das unhas, né? Sim. Então, quem manipula alimento não pode estar usando anel, não pode estar usando esmalte, não pode estar. As unhas têm que ser muito bem aparadas, né? Se tem algum problema de ferida, precisa checar e sair dessa manipulação, né? E agora, nos ambientes públicos, né, realmente a contaminação vai ser sempre alta, né? Então, funciona muito essa questão de passou num ambiente desse, pegou o metrô, chegou no trabalho, lavar as mãos. É o hábito que vai ter que fazer. E se tiver o álcool gel, melhor ainda. O problema é que o álcool, tanto o álcool gel, ele vai ressecando a mão. Ele é uma eliminação de gordura e a gente tem uma espécie de proteção gordurosa também nas mãos, né? Então, na medida em que você usa muito o álcool gel, você vai ter problema de ressecamento. E aí, rachaduras e contaminação. Então, a pessoa tem que saber dosar, né? Se ela passou por um metrô, passou por um transporte público, não tem como. Você vai ter que segurar no corrimão, né? Para medida de segurança. Então, chegou no trabalho, lava as mãos, faz a higiene e, se for o caso, pode estar usando ou não o álcool gel. Agora, tem que ser uma higiene da mão muito bem feita, né? Então, a gente sempre fala que tem que ser pelo menos aí uns 40 segundos, 1 minuto. Não adianta dar aquela lavadinha rápida. Exatamente. E você tem que muito atentar nessas regiões da unha e também da palma e do coisa, e até uma parte aqui vindo do braço também, que é onde você vai ter também contaminação. Ótimo. Bom, eu, pelo que vi assim também, até vamos abordar depois com uma outra professora, não temos uma disciplina assim, de higiene e saúde, vamos por assim, tá? É uma coisa que não vem nem dos primeiros bancos escolares e vai chegar lá no último, como a gente está conversando aqui. Às vezes não tem nenhum seminário sobre isso para se debater, enfim. É algo que faz parte tanto da área da saúde quanto da área da beleza, enfim. E me parece que seriam esses locais os ideais para ter cartazes, né, orientando, talvez, não sei se a Prefeitura Vigilância Sanitária ou Sindicato de Farmácia, sei lá, alguém que tivesse sempre com cartazes orientando, né, os procedimentos das pessoas. Não teve conhecimento, mas pelo menos está lendo agora, deve fazer corretamente depois de adulto, não é? A educação, digamos assim, da prática de lavar as mãos, né, de fazer higiene, a gente aprende um pouco na própria residência, né, com educação formal, mas isso teria que também ser muito ensinado nas escolas e também nesses ambientes de UBS, onde o paciente chega doente, né, ou com uma suspeita de doença, também é importante a divulgação dessas medidas. Até para a família também, né, todos. Sim, sem dúvida. Então, no caso, nós vamos chegar agora num período de inverno, onde vírus de transmissão aérea, né, é muito comum,
Então, com certeza, esse vai ser um ano onde o cidadão brasileiro que não está acostumado a fazer higiene de mãos, né, a usar proteção na boca, com certeza esse ano vai ser bem diferente. A gente vai ver muita gente usando máscara dentro do sistema urbano de transporte, porque realmente é uma questão que o cidadão vai ter que se apropriar disso. Agora, veja bem, tem um detalhe interessante, né? Pessoas chegam em casa com a roupa suja da rua, deita no sofá, vamos fazer fofoca, né? Ah, deita na cama, né? Não tirou aquela roupa, não tirou o sapato, enfim. É muito engraçado esse tipo de observação, porque eu me recordo de uma senhora, não vou citar o nome aqui, não sei quantas mulheres pode ter ocorrido também. Mas um dia ela veio comentar para mim que estava decidida a se separar do marido, não queria nada do casamento, tá? Porque ela não admitia o fato de que ele era um plantonista médico, certo? Que atendia com todo tipo de doença lá. E ele dizia que chegava tão cansado em casa, ele não tomava banho, nem tirava nem nada, se jogava na cama do jeito que ele estava. E dormia loucamente. Então ela dizia assim, ela tirava sarro e assim, não é a questão de que ele dormiu loucamente, a questão é como ele está dormindo. Eu não admito, sabe, no outro dia eu levanto, lavo tudo e passo tudo a ferro, não sei o quê, mas eu não, para mim, eu estou contaminada. Ela falava, é um pouco de loucura, é um pouco de verdade, é o que fazer numa hora dessas quando a pessoa não cuida, né? Como vai se deitar, a higienização, enfim, sei lá, é triste isso, né? Assim, o fato da pessoa vir de um ambiente, né, com alta carga de contaminação, como um hospital, um atendimento médico, consultório, né, odontológico também, né, me falaram. também, né, tudo veterinário, tudo que envolve questão de contaminação. É muito importante que a pessoa adote, logo após sair esse período de trabalho, a higiene, né? No mínimo lavar as mãos até o punho de uma forma bem minuciosa. Tem uma roupa só para trabalho e outra para andar por aí, sei lá. Sim, né? a roupa ela já tem uma questão um pouco diversa, porque assim, não contamina? o tecido contamina. Contamina? Sim, contamina, mas como ele não tem muitas vezes uma superfície, uma questão de rugosidade, tudo mais, que às vezes não é muito favorável, né? Mas, claro, todo o ambiente, toda a superfície, ela vai ter uma carga, às vezes muito grande, às vezes menor de contaminação. O que é importante são justamente o hábito de lavar as mãos. E isso se comprova através de pesquisas que dentro de hospital, de contaminação, né, se tanto enfermeiro quanto médico tivesse o hábito de, após cada paciente de atendimento, fazer essa higiene minuciosa das mãos, ia cair muito o nível de contaminação hospitalar. Bom, doutor, nós estamos praticamente acabando. Eu aprendi muito com o senhor hoje, sem dúvida. O que eu pesquisei, eu vejo que na sua forma de explicar me tirou todas as dúvidas, não é? Mas vamos pensar um pouco, finalizando, assim, eu gostaria de saber, eu tentei, viu, doutor? Eu estava num lugar com meu filho, aí numa lanchonete que ele dá nojo, as pessoas passavam assim, sabe? Aí eu disse assim, vamos ligar para a vigilância sanitária. Nós pegamos pela internet, nos números todos que a gente ligava, nada funcionava. Então, será que tem uma ouvidoria pública de serviços públicos, sei lá, que a gente faz, olha, eu tentei tal lugar e não encontrei, assim, não é uma publicidade especificamente, vou ser sincero. Além do canal da vigilância sanitária, normalmente os municípios têm as suas ouvidorias, e na parte estadual a gente tem o PROCON, né? O PROCON ele atua tanto na área da fiscalização do serviço em si, quanto na questões de denúncias, né? Então, dentro da área de alimentação, você tem vários canais. Você pode buscar esses canais na internet. Normalmente os municípios estão investindo muito
atendimento via online, via internet. Normalmente tem as ouvidorias e tem os próprios números das vigilâncias sanitárias. Então tem que ser muito bem divulgado, tá certo, você tem razão, tem que se divulgar mais esse acesso, né, ao serviço de fiscalização. Depois também assim, puxa vida, gente, isso é um crime de direitos humanos, viu? Você tá um local de alimentação, você vê coisas e ter ambientes contaminados, como eles vai passar um paninho lá e espalha mais vírus e bactérias, vai ter santa paciência, né? Como é que está sendo essa formação, esse treinamento? Poxa vida, eu acho que é um pouco de vergonha também que a pessoa tem que ter pessoal, não é? Agora, delegacia do consumidor, se tivesse mais, talvez um ranking, né, ou PROCON, como o senhor fala, né, talvez assim pudesse ajudar um pouco, não é? E decididamente, para mim, a meu ponto de vista, isso é um crime que fere direitos humanos básicos das pessoas. Sim, você tem tipificações de contaminação de alimento ou venda de produtos sem a procedência classificada como crime de saúde pública. Isso leva aquele comerciante, né, a pessoa que está servindo esse produto a responder criminalmente. Isso aí é uma realidade. Então, o país, os municípios, os estados, eles têm um aparato legal para estar fazendo frente a esse tipo de denúncia. O que precisa melhorar, no meu ver, é o nível de cidadania. Né? Acho que as pessoas têm que aprender, principalmente as mulheres, né, gente? Poxa, são nossos filhos. Tem que aprender a reclamar. Né? Vamos reclamar. Não pode ficar achando, isso não vai dar nada. Não, tem que ir lá reclamar e se não der nada, tem que reclamar de novo. Aciona o Estado é responsável, faz uma ação contra o Estado, faz uma ação contra o município, exato, porque ele está descuidando da obrigação dele, né? Além de PROCON, você tem Ministério Público, você tem uma série de órgãos e entidades que estão nessa defesa da saúde, do direito da saúde e do direito do consumidor. Que por transparência deveriam, pelo menos a todo mês, trimestre, semestre, publicar todos os atendimentos, a quantidade que eles fizeram e os resultados, né? Seria uma transparência legal também, né? Sim, a transparência é muito importante, né? Para saber até se eles estão com a capacidade de dar esse retorno a essas políticas, né? de saúde, né? de controle dos alimentos, do controle, né, de fiscalização. Saúde pública mesmo, né? Exato. Bom, eu deixo pessoas despedidas, então, aí das nossas internautas, mulheres, vamos começar a denunciar. Ele está dizendo que a gente que tem que falar, tá vendo? Seu abraço para todas nós. Um agradecimento e um abraço para todos e espero que tenha sido interessante aí a minha fala e tenha contribuído, né, para a melhoria desse aspecto de higiene, contaminação e também do direito à saúde e da questão de procurar os seus direitos também, né? Viu? Olha, aprendemos bastante. Mas os homens também ficam sempre dando uma espiadinha na TV Espaço Mulher. As mulheres dão uma espiadinha na TV Espaço Homem. O senhor não faz ideia. Todo mundo espia por aqui. Aí os assuntos são assim, todos conversam, todos explicam. Tem gente que cola a gente, tem gente que copia, né? Mas o que importa é que a gente está na frente, a gente está lançando as ideias e as pessoas estão seguindo. Sempre com a presença de pessoas ilustres, não é? Olha que beleza, não foi uma entrevista, foi uma aula. Estou muito grata ao senhor, foi uma honra, tá? Ter prestigiado a gente. Um grande beijo, mulheres, vamos em frente, tá? Estamos aí trabalhando, não é? Que vamos trabalhar muito para o Dia Nacional da Mulher em 30 de abril, hein? Até lá!